Você já parou para se perguntar como foi que a vida surgiu nesse planeta? Como que era a primeira célula? Ou como se formou a primeira célula? E qual que é a visão da ciência a respeito disso? Então, é isso que a gente vai investigar nessa série. Na verdade, antes da gente falar sobre como a ciência enxerga essa questão hoje, e quais são os experimentos e as visões modernas acerca da origem da vida, a gente tem que voltar um pouco e dar uma contextualização histórica acerca desse debate. Então, antes da gente falar sobre como surgiu a primeira célula, a gente vai falar sobre as visões sobre de como a vida surgia. Né? Por que eu estou falando isso? Como a vida surgia. É porque as pessoas antigamente acreditavam que a vida surgia mais de uma vez. Né? Hoje a gente tem uma visão de que, por causa da ancestralidade comum, todos os organismos eles vêm de um único ser vivo que surgiu há muito tempo atrás. Só que por muito tempo, essa noção evolutiva nunca existiu, né? Não existiu. Então, o que acontece é que as pessoas acreditavam realmente que a vida, ela surgia, ela brotava espontaneamente. Isso é o que a gente chama de geração espontânea, de abiogênese. E por muito tempo, até pouquíssimo tempo atrás, isso era óbvio, né? Os sapos brotam dos pântanos, os ratos surgem da lama do rio Nilo, ou coisas nesse sentido. Parece absurdo e a gente olha para o passado e até pensa que isso é uma certa ingenuidade, né? Ou até, colocando em outras palavras, uma certa burrice dos nossos antepassados, mas na verdade não, isso fazia todo sentido para eles, tá? Imagine você numa época em que a gente não tinha conhecimento de como que os animais se reproduziam, de como funcionavam as parasitoses, né? De como que os vermes nematelmintos, platelmintos se reproduziam, ou mesmo num momento em que a gente nem sequer sabia o que eram micróbios. Imagina nesse momento você vê, por exemplo, uma pessoa morre e quando vão abrir o corpo dela, encontram uma lombriga, um verme gigantesco. Como que isso foi parar lá, né? Sem você ter o conhecimento acerca da reprodução desses organismos, é muito intuitivo pensar que eles surgem, que eles aparecem, né? De que de uma carne podre as moscas brotam, né? Elas aparecem espontaneamente a partir da matéria inanimada. Bom, dito isso, a gente vai começar a falar então sobre essa disputa de ideias que aconteceu entre a abiogênese, ou geração espontânea, a gente pode chamar assim, e a biogênese, sem esse A, né, de negação. O que significam esses dois termos? Biogênese é a ideia de que a vida só pode surgir de vida. Então, as moscas brotam na carne podre porque outras moscas foram lá e colocaram ovos. Isso pra gente é óbvio, né? Mas isso já está dado para vocês e para mim. A gente já nasceu num contexto histórico em que isso é óbvio, mas por muito tempo isso não foi tão óbvio assim. E a abiogênese é a visão de que a matéria inanimada ela pode gerar espontaneamente seres vivos, de acordo com as condições. Né? Então, ambientes diferentes podem gerar organismos diferentes. Lógico, os nossos antepassados eles não pensavam dessa forma para animais grandes, para mamíferos, para cachorros, para gado, até porque esses animais já foram domesticados e a gente conhecia muito sobre a reprodução deles. Mas e as moscas? E os insetos minúsculos? E os vermes? E vários outros organismos? Fora que por muito tempo nem sequer se sabia da existência dos animais microscópicos, ou dos protozoários, ou das bactérias. Né? Então, essa disputa, essa questão, ela na verdade não é tão óbvia assim. Né? Pelo menos não era tão óbvio assim até pouquíssimo tempo atrás. Então a gente vai aqui estabelecer uma cronologia dos eventos que a gente vai abordar nessa aula. A gente vai falar um pouco sobre, né, quando foi que surgiu o primeiro registro que a gente tem sobre a geração espontânea, a biogênese, e a gente vai falar sobre alguns experimentos aqui e outros acontecimentos. Essa aula é uma versão resumida de uma outra aula que eu dou no cursinho. Então, por exemplo, aqui, experimento de Joblot, não sei como é que fala isso, a gente não vai falar sobre ele aqui. Não é tão importante assim para o vestibular falar sobre ele, mas aqui eu vou deixar, né, para caso vocês queiram pesquisar. Então, os primeiros registros que a gente tem sobre a geração espontânea datam do Aristóteles, né? Lá na base da nossa civilização ocidental, os primeiros registros, até porque são
os textos que sobraram, né, boa parte foi perdido, então provavelmente já tinha gente falando sobre isso bem antes, são do Aristóteles, lá na Grécia Antiga. E o Aristóteles ele vai ter todo um sistema filosófico, né, toda uma filosofia, ele realmente fundou uma escola de pensamento, ele literalmente fundou uma escola também, que é o Liceu. Então, alguns conceitos aristotélicos eles vão perdurar por vários séculos, até bem recentemente. Um desses conceitos é o sopro da vida, energia vital, ou princípio ativo, que é uma propriedade que a vida necessita para poder sobreviver. Então o ar ele é dotado desse princípio ativo, dessa energia vital, por isso que nós precisamos respirar ar, por exemplo. Né? Isso seria mais ou menos o pensamento aristotélico. E lembrando que naquela época, como eu já disse, não existiam ideias sobre evolução. Né? O que reinava era o fixismo. Então, a gente não está falando aqui sobre a origem do primeiro ser vivo, porque não existia a ideia de que existiu um ser vivo e ele deu origem a todos os outros. Existia a ideia de que a vida aparecia, né? Embora a gente soubesse, né, que com humanos, né, o, e mamíferos no geral a gente conhecesse a reprodução, não era tão óbvio assim para outros animais. Cabe citar também aqui, já passando vários e vários séculos à frente, o Van Helmont, né, que era um sujeito que, além de ser um defensor da biogênese, assim como vários intelectuais eram, Newton, enfim, todo, assim, o óbvio era a geração espontânea, a abiogênese. Ele não só era um defensor da biogênese, como ele escrevia livros de receitas, falando, por exemplo, coloque trigo né, com roupas sujas e em um cômodo e logo apareceram ratos. E tinha várias outras receitas de pegar mel de determinado animal e né, pegar um mel e colocar no chifre do animal e deixar enterrado por não sei quantos dias que aparecerão larvas de tal animal. Existiam várias receitas, né? Isso é o que era chamado de infusórios. Então, assim, não só isso era óbvio, como existiam até receitas para você criar organismos por geração espontânea, né? Que para eles era uma criação, né? Realmente aqueles organismos estavam surgindo do nada, né? Ou da matéria inanimada. E aí a gente vai ter depois um rapaz chamado Francesco Redi, e o Redi ele vai em 1668 propor um experimento para tentar bater um pouco nessa ideia da abiogênese e corroborar um pouco com a ideia da biogênese. O que ele vai fazer? Assim, só para deixar bem claro que esses experimentos que a gente vai ver eles são versões simplificadas. Na verdade, essas pessoas fizeram vários experimentos. Né? Então, é uma versão simplificada e até quando você for pesquisar na internet, você vai ver versões diferentes do experimento, mas o que importa né, é a conclusão que se chega, enfim. Então, o que ele fez? Ele fez um experimento que para a gente parece bem infantil, assim, mas na verdade é genial para a época dele. Colocou um pedaço de carne crua, apodrecendo, em um pote fechado, e um pote com um filtro, uma gaze, e um outro pote aberto. E lógico, para a gente o resultado é óbvio, que nos potes em que as moscas não conseguem passar e ter acesso à carne, ao alimento, não vai haver a deposição dos ovos, e se não haver a deposição dos ovos, não terão novas moscas sendo formadas. Então, aquela ideia de que as moscas brotavam da carne apodrecendo, ela começou a ser questionada, né? Questionada até que chegasse um comerciante de tecido chamado Leeuwenhoek, que foi o pai da microscopia. Ele desenvolveu as primeiras lentes de microscópio, os primeiros microscópios, né, rudimentares. E ele foi a primeira pessoa que conseguiu ver os micróbios, que ele pegou uma gota de água, olhou e viu vários protozoários, animais microscópicos. Ele teve acesso ali a uma coisa que nunca nenhum outro ser humano tinha visto. Ele foi o primeiro a ter essa visão. E naquele momento não existia o conhecimento sobre organismos microscópicos. Então era todo um misticismo para falar sobre doenças, tinha a teoria humoral dos fluidos corporais, o mau ar, né, a malária vem de mau ar, um miasma, né, que é um ar com propriedade de tornar a pessoa doente, enfim. E com a descoberta dos micróbios, isso daí abalou muita coisa. E por que e notem, né, a data.
experimento do Francesco Redi foi em 1668. Em 1670 houve a descoberta dos micróbios. Então, se o Francesco Redi conseguiu provar a, a ideia da biogênese, né, contra a geração espontânea, a ideia da biogênese apenas, para animais, e os micróbios? Porque os micróbios, por exemplo, aqui, olhando o experimento do Francesco Redi, mesmo no pote tampado, essa carne vai apodrecer. E graças ao Leeuwenhoek, agora a gente sabe que agora eles sabiam que esse apodrecimento se dá devido a micro-organismos. Então, a geração espontânea, mesmo após o experimento do Francesco Redi, continuou sendo válida para explicar os micro-organismos, a vida simples, a vida microscópica. E aí, essa discussão se a vida microscópica é ou não gerada espontaneamente vai perdurar um bom tempo. E aí a gente vai para a briga de dois padres, isso que é curioso, né? São dois padres defendendo visões totalmente diferentes, o John Needham e o Lázaro Spallanzani. E aqui o John Needham vai ser um defensor da ideia da geração espontânea, da abiogênese. E ele vai fazer experimentos tentando provar isso. E o Lázaro Spallanzani, que era contemporâneo dele, vai fazer experimentos tentando refutá-lo. E assim, experimentos no plural. A gente vai ver uma versão simplificada do experimento, que é o que se passa, né, o que é cobrado no vestibular, mas a verdade é que todos eles fizeram muitos e muitos experimentos para poder demonstrar os seus pontos. Então, partindo aqui para o experimento do Needham, em 1745, ele vai pegar uma vidraçaria, aqui um pote, com um caldo com matéria orgânica, cheio de micróbios, vai ferver esse caldo e vai tampar. E depois de um tempo, esses micróbios vão se proliferar novamente. Só que ele não sabia disso, né? Para ele, esses micróbios tinham surgido. O que aconteceu? Na verdade, o Needham, ele ferveu por pouquíssimo tempo a água. Aliás, a água não, né? O caldo nutritivo. E muitos micróbios permaneceram vivos. E aí, ao final do experimento, né, ele tampa, espera uma semana, espera um tempo. E aí, quando ele vai ver de novo, tem muitos micróbios naquele caldo. Lógico, ele não chegou a matar todos. E aí, o Lázaro Spallanzani, pensando nisso, né, percebendo isso, ele vai fazer o mesmo experimento, só que fervendo o caldo por muito mais tempo. E aí, fervendo esse caldo por muito mais tempo, se ele permanecer vedado, tampado, não aparecem micro-organismos. Né? E isso foi assim, deveria ter sido o ponto em que a geração espontânea cairia por terra, só que devido a esses princípios aristotélicos, né, de princípio ativo, o que o Needham vai dizer? Não, se você ferver por tempo demais, você vai acabar com o princípio ativo do ar, que é o necessário para que a vida surja. Então, os organismos, eles não apareceram por geração espontânea, não porque eles foram todos mortos e a geração espontânea está errada. Na verdade, eles não apareceram porque o fogo, por muito tempo, acabou com o princípio ativo que havia no ar, com aquela energia vital que a gente falou, que vem do Aristóteles. Então, esse vai ser o argumento do Needham, e a disputa entre biogênese e abiogênese vai permanecer sem conclusão por um bom tempo aí, até a chegada de um sujeito chamado Louis Pasteur. O Pasteur ele tem diversas contribuições, até desenvolvimento de vacinas, o processo de pasteurização é em homenagem a ele, e ele tem uma contribuição muito importante para essa disputa aqui também. Ele vai ser quem sepultou de vez a geração espontânea. Ele vai acabar com a desculpa furada do Needham, fazendo um experimento com uma vidraçaria diferenciada, uma vidraçaria que tem um pescoço de cisne, como chamam. E assim, dessa forma, ele poderia manter o caldo em contato com o ar o tempo todo. Então ele pegou aqui um caldo, né? E aqui a abertura para esse vidrinho. Ele pega um caldo cheio de micróbios, né, com matéria orgânica e que é o alimento dos micróbios, vai ferver por bastante tempo e vai depois esperar um tempo e ele vai ver que se ele colocar uma água aqui no bico aqui desse pescoço de cisne, os micróbios eles chegam até aqui. Então, o caldo que fica por aqui, ele vai estar infestado de micróbios. Porém, o caldo no fundo do recipiente vai estar intacto e sem absolutamente nenhum micróbio.
porque os micróbios não conseguem só andar daqui até aqui, né? Eles vão depender de outros agentes dispersores, da água ou até mesmo do vento, né, do ar. E isso aqui, esse experimento conseguiu demonstrar que a geração espontânea estava totalmente errada. E essa é a primeira parte dessa discussão sobre a origem da vida. Na próxima aula a gente vai ver a visão mais moderna acerca da origem da vida, né, em relação à ciência, o que a ciência pensa sobre isso. Então, para a gente fechar, eu vou pedir para vocês fazerem essa questão, se vocês quiserem, se vocês estiverem se preparando para um vestibular. É uma questão da FAMERP, que é a Faculdade de Medicina de Rio Preto, a cidade aqui onde eu moro, que é um dos vestibulares mais concorridos do Brasil, né, uma universidade pública de medicina. E essa aqui é uma questão dissertativa aberta, né, com 2 itens em que você tem que discorrer sobre e que vai cobrar exatamente o que a gente conversou aqui na aula. Então, eu vou responder essa questão na próxima aula. Se você quiser, você pode tentar dizer a resposta aí nos comentários e a gente vai se ver na próxima aula.